Olá, pessoal, estamos chegando com mais um Pod em Foco aqui pelo nosso grupo Help Story TV. Falando para você, muito obrigado. Falando para mais de 3 milhões de telespectadores. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você é a coisa mais importante para nós. E nós queremos trazer histórias aqui que motivem você, que façam com que você continue querendo sonhar, continue sonhando, continue crescendo e que esse seu sonho se realize, porque se você não correr atrás, ele não vai acontecer. Você precisa aprender com as experiências que nós trazemos aqui. E hoje eu quero trazer o CEO do Instituto WIN, Desenvolvimento Humano, ó, que a gente precisa, né? Aprender a se desenvolver. Quem é ele? José Carlos Boito. Gente, não é o fabricante de espingarda, viu? Mas parece que tem a ver. E depois ele vai contar essa história pra gente também, tá bom? Então hoje nós vamos conhecer o Instituto WIN e quanto ele pode ajudar as pessoas a crescerem. Inteligência emocional, inteligência humana, desenvolvimento humano, tudo isso eles têm para oferecer para todos, principalmente para os empresários. Afinal de contas, nós estamos no Pod em Foco, podcast Empresário em Foco. E a gente vai conhecer essa história daqui a pouco. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você. Hélio, Opa! conta pra gente aquela mentoria que você me falou hoje de manhã. Oh, sensacional, vamos lá. Essa mentoria eu fiz com uma empresa que eles têm uma empresa de material de construção e montaram há uns anos atrás
uma construtora. Só que infelizmente em 2018 eles vieram a quebrar e eles ficaram com uma dívida de impostos de 3,5 milhões. Qual foi a mentoria? Como eles têm ainda capacidade de construção, eu montei uma mentoria que eles vão fazer um prédio, 3 milhões o consórcio, com 1 milhão e 700 contempla, constrói o prédio, vende esse prédio, pega os 3 milhões e paga a dívida de 3 milhões e meio. Como estão pagando à vista, esse crédito a pagar de 3 milhões vai cair para 2.700. Até o pessoal, os advogados que estão na assessoria ficarem impressionados. Isso é matemática numa mentoria financeira. Com 1 milhão e 700 vão pagar uma dívida de 3 milhões e meio. Mentoria financeira HS Consórcio. Estamos de volta com o nosso Pod em Foco e agora vamos conhecer ele, José Carlos Boito. Prazer enorme ter você aqui no nosso Pod em Foco. Prazer é todo meu. Quero começar agradecendo o convite, agradecer a todos que estão assistindo também, né, o Pod em Foco, e falar que eu estou honrado em estar aqui, porque dividir a história, falar um pouco de empreendedorismo, para empresário, de empreendedor para empreendedor, é para poucos, né? Então, obrigado pelo convite. Isso é top demais, né? A gente aprende quando a gente senta ao lado de pessoas que vivenciaram já histórias, vivenciaram já coisas boas e aprenderam a superar as dificuldades, os problemas, as necessidades que às vezes você está passando agora e às vezes você acha que não tem mais jeito, que não dá mais, está pensando em parar, em desistir, está pensando em largar tudo. Não faça isso não. Vamos ouvir, vamos conhecer, vamos aprender. E a primeira pergunta é: quem é José Carlos Boito? Vamos lá. José Carlos é hoje pai de família, empresário, empreendedor, treinador de inteligência emocional. Sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Francisco Beltrão. Próximo, pessoal, toda vez que eu falo, tem uma brincadeira por trás, que é lá de Pato Branco, né, que tem aquela brincadeira que o pessoal falava, né, teve um programa muito famoso de televisão, e que sempre foi um sonhador, persistente, porque para ser empresário, empreendedor, hoje no Brasil você tem que ter persistência, né? E hoje eu sou CEO do Instituto IN, né? Tenho outras empresas, tenho uma loja de móveis planejados também na cidade de Campinas e, enfim, outros segmentos, mas o que eu tô para falar aqui hoje, né, nesse programa, é sobre a história do Instituto IN, né, de onde surge, né, como você falou, das espingardas, Boito. Eu sou de uma família que vem da Itália e que vem empreender no Brasil, né, que vem migrando, né, pro Brasil. Família Rossi Boito, onde eles montaram fábricas de armas, então já tem essa veia empresarial, né? Todo mundo que desse sobrenome é meu parente. Legal. Faz parte do pacote. E assim, então já tem essa veia empresarial. Você falou sobre resultados, né? Sobre essa inteligência, e eu falo assim: o resultado que você ainda não tem, ele está atrás do conhecimento que você ainda não adquiriu. Se você ainda não tem alguma coisa, vai lá, busca um conhecimento, busca estar em ambientes, né, com empresários, empreendedores que já tiveram resultados que você vai conseguir. É só modelar que chega a sua vez também. Legal. Você nasceu no Paraná, sim, né? E como você disse, de uma família italiana. Os meus avós também vieram da Segunda Guerra Mundial, fugidos da Segunda Guerra Mundial, né? E vieram parar aqui em Americana. Os seus pais, avós, vieram parar lá no Paraná. Rio Grande do Sul, primeiro. Rio Grande do Sul, ai, que bacana. E isso tudo traz lembranças boas. Eu queria que você contasse essas lembranças pra gente, e as ruins também, porque você aprendeu a superar tudo isso, não foi? Vamos lá, vamos começar, acho que desde a infância. Eu brinco sempre dessa forma, porque meu primeiro negócio, eu vendi sorvete na rua. Então, com 9 anos, eu falo, foi o meu primeiro que eu fui empreender. Por que empreender? Porque eu pegava um produto no fornecedor, que é onde eu ia com um carrinho de sorvete, enchia de sorvete e saía vendendo na rua. E aí eu tinha que depois pegar o meu lucro, né?
e depois repor o estoque. E foi a primeira vez que eu quebrei também, viu, Ronaldo? Porque teve um dia que eu me empolguei e vendi bastante, estava um calor como esse de hoje, e aí eu peguei, comi vários sorvetes e acabei comendo o estoque, e aí quebrei pela primeira vez. Então já começou a lição lá desde pequeno, que você tem que ter um controle de estoque, que nem todo dinheiro é seu, que tem o dinheiro da empresa e tem o dinheiro seu. Então eu aprendi já desde cedo. Eu ri porque você lembrou meu filho, que você conheceu, né? O meu filho, quando ele tinha o quê? Uns 7, 8 anos, ele ganhou do avô dele, acho que 60, 70 reais, e a gente foi para a praia, né? Pois ele chupou 70 reais de sorvete. Eu também chupei. Teve um dia lá que eu vendi e acabei chupando bastante sorvete. Mas meu pai me ensinou desde cedo, né, a trabalhar, a buscar a ter responsabilidade. Então eu sempre fui atrás de ter o meu dinheiro, eu falo assim, né? Então de batalhar. E com isso eu sempre empreendi, sempre busquei. Eu venho do mundo corporativo, trabalhei em diversas empresas, tenho uma veia comercial, a venda, né? Eu falo assim, eu sou especialista em venda, vendo até hoje, né? Dentro dos meus negócios, precisa vender todo momento, a gente está vendendo, se vendendo, e depois eu passei para a gestão de empresas, né, vendo a formação de administração, mas eu fui convidado a ser gerente de algumas empresas, de alguns grupos, e isso foi me dando experiência até chegar a ter as minhas empresas. E aí surgem os desafios, né? E eu tenho uma história que eu gostaria de compartilhar aqui com todos, que em um determinado momento da minha vida, eu sofri um acidente. E nesse acidente, quando eu sofri esse acidente, eu fui para cima da cama. E a primeira coisa que veio foi a parte financeira. Eu falei, quanto tempo, né? Como que vai ser? E aí eu pedi para o médico, ele falou, prepara uns 90 dias da sua vida, que você vai ficar entre cama, cadeira de roda. Eu falei, 90 dias dá para segurar. Os 90 dias se estenderam um pouquinho mais. Foram 5 anos que eu fiquei nesse processo de cadeira de roda, cama. E eu falei, mas o que me diferenciou nesse momento? Que eu não estava... O que tinha quebrado ali eram minhas pernas, os braços, estava com bastante fraturas, mas assim, a minha mente estava livre. E eu não parei em nenhum momento. Eu sempre fui buscar. Teve um dia que uma amiga minha me ofereceu um negócio em Campinas, ela falou, não estou com dificuldades, a minha empresa, eu estava de cadeira de rodas, minha esposa estava trabalhando, eu liguei para um amigo, eu falei, você não me pega aqui? Morava em Itatiba nessa época, uma cidade do interior. Peguei, ele me trouxe para Campinas, eu cheguei, olhei o negócio, ela estava passando por dificuldades, porque ela era uma boa no operacional, mas não era uma boa pessoa que representava a empresa no comercial, e eu entendi aquilo, eu falei, dá para levantar isso aqui. Fiz uma proposta, acabei comprando, cheguei em casa e tinha que contar para minha esposa, né? Que eu estava de cadeira de roda, que morava em outra cidade, que tinha comprado uma empresa, sabe? Daí ela falou, a primeira coisa, ela me chamou, você é louco, como que você faz um negócio desse, como que você vai? Eu falei, não, vai dar certo, vai. Essa empresa, ela se tornou referência do segmento na época, do que eu fazia lá, chegou a sair no Fantástico como indicação, né? Eles fizeram uma pesquisa na época e eu cheguei lá. Mas por quê? Eu sempre fui determinado, eu sempre prezei. Primeira coisa, estar sempre documentado, fazer tudo certo, pagar o que tem que ser pago, valorizar os funcionários. Então eu fui crescendo e quando eu cresci dentro desse negócio, eu era estruturado, né? Não foi uma coisa que cresceu sem preparação, precisava correr atrás. Então eu prezei assim, por fazer as coisas certas e isso facilitou muito a minha vida. Então, assim, as empresas... Até surgiu o Instituto IN. Até surgir. Nessa época, com essa empresa, começaram a me chamar para fazer muitas palestras. Você pode falar? Eu ia mais de forma voluntária, troco de dar despesa, aquela coisa assim, você não pode vir. Algumas longe, Paraná, Minas Gerais, e eu era muito solicitado, falava que eu tinha uma boa comunicação, eu acreditei, e eu fui me empolgando com isso. Até o dia que eu cheguei para um amigo, chama Daniel, até estava comigo, ele ficou 2 dias comigo agora, fui fazendo uma palestra em Pouso Alegre, aí acabei de Pouso Alegre, fui para Guarulhos, cheguei agora há pouco, né? Vim direto para cá. Ele estava comigo e um dia eu sentei com ele e falei, eu quero trazer palestras, eu quero trazer alguns palestrantes, quero vender isso, quero comercializar, e fui falar para ele. E ele falou, poxa, mas fica difícil, por que você não vende você mesmo? Eu falei, mas eu não sou conhecido, não tenho autoridade. Ele falou, mas existe um sistema que dá para você trazer as pessoas e você criar essa autoridade. Você precisa virar um treinador, você vai ter que estudar um pouco, vai ter que fazer algumas coisas, mas dá. Eu falei, eu vou ver. Quando a gente fala vai ver, é porque a gente não vai ver, né? Aí ele falou, faz o seguinte, pegou o celular dele, foi lá, não viu o que ele estava fazendo, comprou ingresso para mim do evento,
Ele falou, ó, comprei aqui, depois você me paga. Eu falei, pô, agora vou ter que, pagou, vou ter que pagar, vou ter que ir, né? Eu fui lá, eu conheci o modelo de negócios e no meio desse modelo de negócio, eu estava lá, era uma imersão, né? Era uma imersão que acontecia. E no meio da imersão, eu voltei lá no passado. Quando eu era adolescente, eu fazia parte do movimento religioso, né? Estava num retiro de igreja. E lá no retiro de igreja tinha muitas dinâmicas. E eu falei assim, um dia eu vou fazer isso aqui na minha vida. Quer dizer, lá, sei lá, não lembro a idade certa, 12, 13 anos. Falei, um dia eu vou fazer isso. E quando eu estava na imersão, no meio de uma dinâmica, veio na minha cabeça esse momento quando eu era criança. Lá, adolescente, eu falei, nossa, era isso que eu pensei lá atrás. E nesse momento juntou o quê? O propósito, missão, o negócio, o business, tudo. Eu falei, é isso aqui que eu vou fazer para a minha vida. E aí eu começo a criar o Instituto IN. Então eu falei, primeira coisa, estudar, entender do que eu vou fazer, buscar conhecimento e depois, bora. Porque muitos empreendedores quebram por causa disso. Muitos, vamos pegar aí o ramo... Nada contra, pelo amor de Deus, mas vamos pegar um cabeleireiro que é um bom cabeleireiro. E ele fala assim, agora eu vou montar o meu negócio. E ele vai montar um negócio, mas ele não sabe sobre administração, ele não sabe sobre comercial, sobre parte fiscal, não sabe nada de marketing. E aí ele vai lá e o que acontece? Acaba quebrando por falta de conhecimento, por falta de administração financeira, né, desse controle financeiro. Então eu fui estudar, fui buscar informações, né, primeiro conhecimentos técnicos e depois conhecimentos também de administração, que eu já tinha, né, já vinha, juntei tudo isso e aí surge o Instituto IN. Ele surgiu na internet? Não, eu já comecei com treinamentos presenciais. Na verdade, até hoje nós somos muito fortes no presencial. Eu tenho treinamentos gravados de internet, usamos algumas estruturas, mas eu posso falar para você que hoje mais de 95% dos meus treinamentos são presenciais. Eu sou conhecido a nível até nacional, muitos treinadores que têm sucesso na internet buscam para saber como fazer para poder ter treinamentos presenciais e poder escalar isso aí. Né, como a internet, como que faz para escalar? Como que você cresceu? Porque eu estou em muitas cidades. Então hoje eu tenho os treinamentos, eu faço eles em fixo, tá? Voltando com o mesmo seminário. Eu estou no número de 44 da Imersão Águia. Essa imersão ela aconteceu 44 vezes, né, vindo em diversas cidades. Então eu tenho hoje essa imersão acontecendo em Campinas, Limeira, Piracicaba, Guarulhos, Jundiaí, Pouso Alegre e Extrema, Minas Gerais. E a ideia é expandir cada vez mais. Sim, com certeza, com certeza. Eu entrei na contramão porque quando você fala de Instituto de Desenvolvimento Humano, né, fala de treinadores, fala de inteligência emocional, surge um nome, uma pessoa. E o meu foi diferente, eu coloquei uma empresa. Então, o meu diferencial é esse. Mas o que tem diferencial uma pessoa, a empresa? Porque quando você chega no Instituto IN, existe o José Carlos. E tudo gira em torno do José Carlos. E a minha empresa, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou dar espaço para... Se tiver treinador bom, se tiver palestrante bom, se tiver pessoas capacitadas, eles vão ter o mesmo espaço que o José Carlos. É uma empresa. Eu vou ser mais um dentro dessa empresa. E foi isso que me diferenciou. Então, hoje, eu tenho, assim, dentro da imersão, eu tenho 6, 7 palestrantes que passam. E por quê? Porque tem pessoa que vai se identificar com a minha história. E tem pessoas que vai se identificar com a sua. E isso é o meu diferencial. Então, eu tenho mulheres treinadoras, palestrantes, eu tenho pessoas... aconteceu algo... Assim, hoje, né, em meio o pessoal assim se sente vamos pegar aí a parte de separação, vamos falar, tem a parte de mulheres que não dão oportunidade, as pessoas negras, que algumas pessoas reclamam. Aí teve uma menina que um dia vinha para um treinamento meu e falou assim, eu não vou lá, isso é negócio só daquele pessoal, todos os branquinhos que ficam lá falando. E ela se surpreendeu quando chegou que a primeira pessoa que abriu o evento, era, sabe, eu falo assim, um negão, sabe, que é meu amigo, meu melhor amigo, né, sabe, o Eugênio, sabe, abriu dela, olhou para a mãe dela, tipo, acho que alguma coisa aqui é diferente. Então lá eu consigo dar oportunidade para as pessoas que têm boa vontade, que são honestas, que são trabalhadoras, que se dedicam, e isso foi meu diferencial, então eu cresci. Então hoje eu tenho parcerias em diversas cidades, em outros estados, e eu aproveito talentos locais. Então, porque eu não consigo chegar no topo sozinho. Ou se chego, também não vou ficar por muito tempo, né, sozinho. Mas isso é importantíssimo, porque além de você estar fazendo e beneficiando muitas pessoas, você está valorizando aquelas pessoas que estão junto com você, né? E aí vem o primeiro exemplo maravilhoso, né? Que é levar junto as pessoas para que elas cresçam
sem a preocupação de se elas vão crescer mais do que você. Pelo contrário, porque se elas crescerem, o Instituto vai crescer junto. Exato, exato. Eu falo, ali não é uma pessoa, é uma marca, e todo mundo. Eu falei, se um não for bem, todos nós não vamos estar bem, né? Então, assim, e lá, daí quando a galera chega lá, os treinadores, os palestrantes, eles falam assim, poxa, aqui é diferente, aqui é família, né? Porque a galera se sente parte, porque todo mundo tem espaço. Eu falo assim, ó, vai ter que trabalhar. Porque você pode ser talentoso, mas eu sou um cara trabalhador e eu trabalho bastante. Então você vai ter que estudar bastante, vai ter que se dedicar, mas se fizer melhor do que eu não tenho dificuldade nenhuma em te aplaudir e falar, poxa, que bacana. Mas isso é importantíssimo. Eu acho que quem palestra, quem tem esse dom, né, quem consegue cativar as pessoas, ajudar as pessoas, transformar as pessoas, tem que se desenvolver cada vez mais. Sim. Tem que aprender cada vez mais. E vocês agora, então, estão com... não é curso que fala, é imersão que fala? Eu tenho dentro, às vezes as pessoas até não sabem diferenciar, mas eu tenho desde treinamentos, cursos, formações, tem um tempo, né? Os treinamentos são mais vivenciais, tá? Que eu estava até falando. Então, eu posso dividir minha empresa em vamos falar em 3 pilares. Desenvolvimento humano é um deles, onde as pessoas chegam, a porta de entrada, seminário de inteligência emocional Imersão Águia. Esse que acontece em diversas cidades. É um seminário de inteligência emocional onde você tem a oportunidade de olhar para a sua vida, de entender o que está acontecendo. O que aconteceu? O que você viu, ouviu, sentiu? O que você aprendeu? Eu costumo falar, Ronaldo, que nós somos... Esse não é o virado empresarial. Não, nós já vamos chegar lá na ponta. Esse é o terceiro pilar aqui do negócio. A imersão, ela é mais para o desenvolvimento pessoal mesmo. A pessoa chega lá e vai olhar para a vida dela e entender o que aconteceu no processo. Por que o nome Águia até, né? Porque a águia tem uma lenda que ela se recolhe por 150 longos dias, arranca o bico, arranca as penas, né? Tem todo esse processo. E nós, seres humanos, também precisamos nos recolher. Nós também, as penas ficam pesadas, né? Chega um determinado tempo da vida que, o que acontece na sua vida, né? As percas, até mesmo o sucesso, tudo isso pesa. E aí você precisa olhar e falar, opa, o que eu preciso tirar? O que eu vou levar daqui para frente? A culpa, o ressentimento, a vergonha, o medo, enfim, diversas coisas. Na igreja a gente chama de cura interior. Exatamente. E é exatamente isso. Então, eu costumo falar, eu uso muito, né, disso, nós temos no cérebro a neuroplasticidade. O que acontece? É essa forma de você reorganizar e dar novos significados. Top. Então, teve coisas que aconteceu na sua vida lá na infância que você nem sabe que aconteceu, que você nem lembra, mas você carrega esse peso do que o seu pai te falou, do que sua mãe te falou. Talvez falou assim, ei, olha aí, você nunca vai dar certo. O seu primo, sim. Ele, olha lá, aquele é exemplo. Aí se tornou uma pessoa insegura, né? Ficou nessa comparação, não conseguiu se tornar um empreendedor, um empresário ou um bom funcionário, não conseguiu uma segurança para conseguir ter sucesso. Então, seminário de inteligência emocional, Imersão Águia, eu tenho treinamentos que entram numa linha de desenvolvimento. Formações também, eu sou apto hoje a formar pessoas, Life Coach, Master Coach, Practitioner em Programação Neurolinguística, Master Practitioner, Hipnose, tem uma série de formações dentro do Instituto. Esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, os treinamentos corporativos. E antes de você continuar... Lógico. Esses cursos são online ou é presencial também? A maioria é presencial, alguns online. Também algumas empresas nos contratam específico. Um exemplo, eu já vendi uma empresa que ela falou assim, eu quero que os meus líderes tenham todos os cursos. Aí eu apliquei dentro da empresa todas essas formações. Isso é importante, você chegou onde eu queria. Nós precisamos desenvolver não só o comércio, mas a indústria, os prestadores de serviço. A gente precisa desenvolver as pessoas. E você tem, então, um curso. Sim, você vai lá e entende o que a empresa precisa, como é que funciona? Exato, eu tenho desde curso de vendas comercial, eu faço muita parceria com sindicatos, com associações. Eu estava em São Paulo ontem, Guarulhos, né, em Minas, um dia anterior, sobre vendas, mas eu também falo sobre liderança. Eu até brinco, eu falo, você chega, o líder, o gerente, o gestor, enfim, dentro de uma empresa, geralmente ele é escolhido pelas suas capacidades técnicas, ou seja, às vezes ele é um bom vendedor
e se torna o gerente da empresa. Mas ele não é um bom líder. Escolhe-se de forma errada. E aí você vai falar, você sabe o que é uma liderança pipeline? Modelo SCARF de liderança? O cara fala aqui, que é isso? Que é esse negócio? Ele nunca estudou, ele nunca viu sobre liderança. Às vezes ele até acerta nas tomadas de decisões como líder, por ter uma criação, por vir de alguns traços ali, por ter habilidades já que ele nasceu com isso, mas não foi estudar sobre isso. Então hoje eu tenho cursos, por exemplo, eu já apliquei dentro de multinacionais, que eu vou lá e falo sobre liderança, 2, 3 dias, me contrato, levo para um hotel, levo todos os funcionários, né? Eu faço isso, ou até mesmo dentro da empresa. Então liderança, vendas e o que você falou. Geralmente eu sento, né, com os diretores, com o RH, com a empresa e falo, quais são as dores? O que você precisa? O que realmente está acontecendo? É desunião, é muita fofoca, é briga, funcionário desmotivado, queda de resultado, a gente não consegue extrair, o líder está brigando com outro líder, tem 8 diretores, os diretores brigam entre eles, não tem prestação clara, né, de análise de resultados, e aí eu vou lá, desenvolvo treinamento específico para isso. Então isso acaba acontecendo muito e eu fico muito feliz por isso. Eu nem tenho um comercial tão efetivo para fazer isso, mas acontece naturalmente. Você vai lá no meu treinamento e fala, caramba, isso aqui é legal, quero levar para dentro da minha empresa. E aí me apresenta dentro da sua empresa. Esses dias aconteceu dentro de uma empresa em Campinas, onde uma diretoria estava reunida, a CEO pegou e falou assim, nós precisamos treinar nossos funcionários. Aí uma menina levantou a mão, uma das diretoras falou, olha, eu faço treinamentos dentro do instituto, tal, chama Instituto Twin. Aí tinha uma outra diretora que falou, eu também fiz meus cursos lá. Aí a CEO, né, isso é bom ter referência, uma mesa de 8, 2 diretoras faziam, ela falou, gente, então peçam para ele o orçamento e vamos contratar eles. Eu não tive nem concorrência, porque eu vim com indicação. Então isso acontece muito dentro de empresas, que os funcionários ou o dono da empresa mesmo vem e me leva depois para dentro da empresa. E aí surge o terceiro pilar, que é o quê? Os viradas empresariais. Show de bola. O que aconteceu aí, É gostoso falar com você, porque não precisa perguntar muito, você já responde tudo, pelo amor de Deus. Já vai, Nando, se deixar, fala, né? Eu falo palestrante, se deu o microfone, tem que cortar. O virada empresarial, ele surge da necessidade de, primeiro, o Alfredo Tanimoto, o Alfredo também é um cara incrível que você precisa trazer para cá, viu? O Alfredo é uma pessoa fantástica, ele é diretor executivo de um grupo de network internacional, ele montou esse primeiro grupo no Alphaville, né? Ele foi o primeiro que montou lá o primeiro grupo, mas a história dele é que ele vai para o Japão, surfista, né? Surfista no Japão não tem onda, mas tem depois os terremotos, de tsunami, ele vai surfar e quebra o pescoço. Daí tem a história de recuperação incrível. Mas o Alfredo também é um empreendedor, um empresário, e ele, nessa revolta, tanto dele, minha, do Fernando Praxis também, que já esteve até aqui com vocês, nós começamos a perceber que alguns empresários pagavam 50 mil, 20 mil, 30 mil, 10, qualquer valor, e iam para um curso e onde não tinha entrega, tinha frases de impacto, e que não mudava o negócio das pessoas. A gente falou, não, vamos entregar algo mais sério. E nós começamos, e o que acontecia dentro do Instituto? Então, nós falamos, vamos entregar algo que realmente resolva dentro das empresas, que o empresário venha aqui e entenda o que está acontecendo na empresa dele. Então, nós começamos o movimento do virada empresarial, porque também vinha empresários, chegava lá, fazia imersão, fazia o meu treinamento choque, fazia as formações, ficava quase uns 2 anos nesse processo comigo. E depois acabavam meus cursos. E aí ele voltava, eles falavam, Zé, monta alguma coisa para nós nos conectarmos e tal. E aí eu criei um evento onde eu trago palestrantes relevantes com histórias incríveis. Então, assim, neuromarketing, vendas, mas especialistas que realmente trazem técnicas de vendas. Então, são palestras, mas não só isso. O encontro de empresários durante o dia, onde eles almoçam, onde alguns eu faço happy hour, eu pego situações, rodadas de negócio, onde eu falo, quem que realmente quer ser ajudado aqui? Eu quero. Qual que é a sua dificuldade? A minha dificuldade é captação de clientes. Eu falo, então tá bom. 6 empresários aqui nessa mesa ajudando eles sobre captação. Aí roda, fica 20 minutos ali, eu trago mais 6 falando sobre captação, mais 6 falando sobre captação. Então a gente tem muita troca, sabe? A gente falou no começo aqui, essa troca de empresário, de empreendedor. E aí
começou a ficar grande, começou, leva para minha cidade, leva para lá, leva para cá. E aí eu falei, vamos fazer eventos maiores. Então eu já fiz eventos para 1.000 pessoas, né? Trouxe palestrantes como o Rick Chester, Geraldo Rufino, a Deolane Paz. A Deolane vai estar agora no próximo também. Então assim, um pessoal que vem, que já tem resultado e que vem contribuindo. Isso aí tomou uma proporção muito grande. Então, hoje, Virada Empresarial aí, a galera busca, vai acontecer dia 7 de abril, e espero você lá, inclusive. Então, né, eu ia até perguntar quando que vai ser, você já respondeu. Não, mas é muito interessante. E para as pessoas que estão nos assistindo e querem participar, é fácil? Tem que ligar para algum lugar? Aonde que a gente adquire o ingresso para poder assistir e participar dessa virada empresarial? Vamos lá, nós temos nosso departamento comercial, que a Patrícia é responsável, então... Tem um site já específico para isso ou não? Do Virada tem a página no Instagram, Virada Empresarial, então você entra lá e fala, eu quero meu ingresso, próprio Instituto, José Carlos Boito Oficial, entrou lá no Instagram, nós movimentamos muito o Instagram, então chamou lá a nossa equipe, né, já vai entrar em contato e olha, tem assim, para quem realmente quer mudar os seus negócios, tomar a decisão, até, acho que é o dia 21, se eu não me engano, nós temos o primeiro lote. Eu vou falar uma coisa, nós fizemos valores simbólicos para as pessoas realmente adquirirem. Então tem uma área VIP com almoço, e já uma outra área Gold. Mas assim, o que a gente quer proporcionar nesse dia é que realmente tem a troca entre eles. Então vai ter um momento que vai ficar separado por uma questão de ingresso, mas vai ter muita troca entre eles. Bacana. Isso se chama network. Sim. Né? E nós temos um network aqui em Santa Bárbara do Oeste, com a Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, ao qual uma parceira de vocês está fazendo parte, isso é muito bacana. Sim. Porque agora a gente vai conhecer o Instituto IN mais a fundo, né? O que é? Meu note? Meu microfone. Tô longe do microfone. Desculpa aí, viu, gente? E o network, ele é fundamental, né? Apesar de muitas pessoas, muitos empresários ainda não compreenderem isso, mas quando você troca informações, tem relacionamento, quando você adquire a confiança e dá a confiança, você gera grandes negócios, melhores negócios, né? Já não é mais negócios de desconfiança, pelo contrário, é negócio de confiança, porque se eu confio em você, eu vou indicar você. Então, isso tudo vai acontecer lá também. Com certeza. Eu falo assim, contato gera contrato, né? Network é fundamental e parabéns pelo grupo, né? Nós mandamos um representante e foi assim, ela gostou muito, né? Então parabéns pelo grupo que vocês têm aqui, né, em Santa Bárbara e lá vai acontecer. Quando nós criamos, a ideia era essa, era que as pessoas do setor de construção se conectassem com a galera do setor de construção. Mas não só isso, conhecesse também outros de outros segmentos. Ali viram negócios, viram amigos, as pessoas acabam depois, porque ali é o começo, né? Acabou, acho que hoje, graças a Deus, acabou aquela cultura das pessoas virem para network querendo entregar cartão e vender, né? Isso não existe, né, dentro do network, né? Isso aí, as pessoas que estão fazendo isso, está atrasado, né? Então, mas assim, de lá, de entender, de conhecer dos negócios, né? Eu falo assim, estar aberto para falar qual empresa que está aqui, o que ela faz, para conhecer. Eu sou muito de gerar oportunidades, não só para colaboradores, mas para outros negócios. Alguns dias atrás, sentei com uma grande empresa para negociar, uma marca de salgados, onde eles vendem muito, é uma franquia grande, e eu fui lá para fazer uma parceria, que eles tinham me procurado, tal, sentei para negociar. No meio da negociação, ela falou assim, olha, no verão, no inverno, a gente vende muitos salgados, mas nós estamos em busca, vamos colocar sorvete. No inverno a gente vende muito salgado e pro verão nós vamos querer colocar sorvete. Nós estamos em busca de uma fábrica de sorvete para só vamos fabricar o sorvete e nós vamos colocar nossa marca. Eu falei, poxa, um dos meus patrocinadores, um dos meus amigos viraram amigos meus, tem fábrica de sorvete em Limeira, tal, então começamos a conversar. Resumindo, eu não fechei o negócio para mim.
mas eu fechei negócio para eles. Eles se conectaram, fecharam o negócio, deu certo para eles. Cara, e para mim, eu fiquei feliz por ter acontecido isso, não por eu não ter fechado o negócio, lógico, mas por gerar essa conexão entre eles. Então, quando você confia, quando você conhece, que tem esse lance de confiança, a desconfiança é o que custa mais caro para dentro de uma economia. Aqui o maior símbolo, eu falo assim, gente, de desconfiança dentro do Brasil, né, tem em outros países, mas vamos falar do Brasil aqui, os cartórios, né? O cartório é o maior símbolo de desconfiança do país, porque quanto que a gente gasta com assinatura de firma para provar que você mesmo é você? Quanto por dia a assinatura que a gente reconhece, né? O casamento, tem que assinar lá para valer. Então, assim, não existe uma confiança. Isso é comprovado, tá? São pesquisas. Custa caro. Custa muito, cara. Só a questão do cartório, gente, é um movimento que você para a sua empresa, às vezes você não percebe, porque é 30, 40 reais, 60. Só que quanto no dia esse montante gera para uma economia gastando para reconhecer algo que poderia ser, eu confio, eu acredito. Então, países que não têm desenvolvimento têm desconfiança. Tem desconfiança. Então, quando você gera network, gera confiança, quebra isso aí. Por que quebra uma pesquisa? Eu não vou pesquisar sobre o seu negócio, porque eu já venho com uma indicação. Alguém que já fez negócio com você, que deu certo, e vale muito mais que uma pesquisa, às vezes, de score, de coisas, sabe? Você falando, não, o cara é bom, ele fez para mim. Então, assim, quando você tem o network, para mim, é fundamental. Bacana. Você já tem os palestrantes confirmados para o Virada? Sim, tem. Eu tenho várias histórias. Vou falar algumas delas, né? O Alfredo Tanimoto é presença sempre. Hoje nós formamos um trio lá, né? Eu, o Alfredo e o Fernando, que nós recebemos outros convidados, mas eu estou trazendo aí mulheres empoderadas, Deolane Paz, bacana, que é forte no digital, ela vende muito conteúdo no digital, então vai ensinar lá as mulheres, mas ela tem uma história, uma mulher que se constrói, ela vem, eu falo assim, na sombra de um grande treinador, do maior do país ou do mundo, e ela pega, se desliga e todo mundo fala, não vai dar certo, e ela monta a empresa dela, vai e se destaca, hoje está muito firme, vem de longe, tá, para falar. Eu tenho uma empresária que ela saiu da roça, hoje ela mora em Gramado, Rio Grande do Sul, e tem negócios em Sorriso, tem negócios na Áustria, faturamento acima de 50 milhões, e ela vai estar lá para falar, deixa eu ver quem mais que vai estar lá nesse Virada. Gustavo Martinez, é o dono da rede Newcastle, eu falo assim, um fora da curva também, que ele vem contar a história, né? Ele era vendedor de cursos de inglês, monta uma rede e ele traz algo curioso, que a maioria ele tem muitas franquias e todos foram ex-funcionários dele, são sócios dele em algumas ou montaram franquias. Então ele tem um sistema muito legal, tem o Dr. Juliano, também da Campidentes, acho que ele tem duas empresas muito fortes de franquias aqui de Santa Bárbara, saiu daqui. Esse rapaz, o Dr. Juliano, ele tem um sobrenome difícil aqui, não vai dar para falar do sobrenome dele, mas vai estar lá uma história incrível, ponto fora da curva, ele é diferente também. Então, assim, são pessoas que têm uma mentalidade e que deram resultados. Então, a gente escolhe muito isso. Então, eu estou trazendo, tem uma mulher de Várzea também, a Elaine, uma história de abuso, de sofrimento, e ela transforma tudo isso em negócio. E sabe, hoje ela ajuda pessoas, tem resultados. Então, assim, você que quer mudar, você que ainda não é empresário ou empreendedor e quer ir lá aprender, é o lugar para você estar lá. Você que já é empresário e empreendedor, você vai conhecer pessoas incríveis. Começa no sábado, termina no domingo? É um dia só. Esse é um dia só. Sábado. Começa às 8 da manhã, vai até 20 horas, tá. É extenso. Assim, são várias palestras seguidas e os momentos de network. O imersão aqui é 2 dias. A imersão é 2 dias. Eu tenho treinamento de 3, de 4 dias. Semana que vem eu tenho uma formação de orador, né? Orador de alta performance, começa na quinta, vai até o domingo, 21, 22, 23 e 24 agora de março, em Campinas. Dia e noite. Começa às 8 da manhã, vai até às 24 horas. Assim, é bastante conteúdo, muita apresentação. Tem pessoas vindo do Brasil inteiro para fazer essa formação, então, muito, muito top. Sou apaixonado pelo que eu faço. Eu tô sabendo que tem gente que tá aqui que vai participando lá, né? E o pessoal tem um grupo, a gente manda uns recados lá, tá todo mundo já apavorado, né? Porque o medo de falar em público, ele é maior do que o medo da morte, o medo de ficar acamado. É muito interessante isso. Isso é assim, para nós
que hoje eu vivo disso e falo toda hora, eu tô com, né, a gente está com o microfone na mão, tá falando, isso aí virou muito inconsciente, naturalidade para nós, saber que pessoas tremem, se sentem inseguras, isso, e a pesquisa, tá? E os britânicos, eles têm mais medo de falar em público ainda do que o resto do mundo. Não me peça por quê, mas eu li uma pesquisa que os britânicos, né, então saiu lá perguntando para as pessoas e no mundo inteiro primeiro lugar, medo de falar em público. O que você tem mais medo? Ele tem as opções. Medo de falar em público, morrer, ficar acamado, tal, e outras coisas. Os 3 primeiros são medo de falar em público, o segundo medo é de morrer, e o terceiro é de você ficar doente numa cama acamado. Mas o de falar em público vem em primeiro. E os britânicos, o percentual é maior ainda. Eles têm, sabe? Então é meio loucura, né? Fantástico. Depois começa a falar, não para mais. Não. E eu era um cara com vergonha, você acredita? Né? Eu também. Para entregar um currículo, meu Deus. Para entregar um currículo, eu passava na frente das lojas e eu olhava e falava, aquele tem cara de bravo. Aquele lá não vai me contratar. E daí até no 8º, 9º eu criar coragem e entrar e falar. Tinha medo de falar com pessoas que representassem a autoridade, né, que tinha um pouco mais de conhecimento. Eu chegava, eu era um cara que tinha conhecimento, habilidades, mas me sentia inseguro. E com isso eu perdia resultados. Que coisa interessante. Agora, esse trabalho que você faz, a gente consegue fazer para um comércio? Principalmente essa área de medo de falar em público, a gente consegue trazer para o comércio, por exemplo, através de uma associação comercial e fazer isso para os vendedores, porque tem muita gente que vende, né, e quer ser vendedor, mas tem esse medo de se expressar, medo de falar. Sim, de estar invadindo, né, o espaço do outro. Sim, associações comerciais, para empresas, hoje desde pequenas e médias empresas. Então o treinamento ele pode ser feito para um grupo pequeno de pessoas, como para um grupo grande. Ontem eu estava em Guarulhos fazendo um treinamento sobre vendas, trazendo sobre habilidades emocionais, sobre pessoas que são inseguras, que não conseguem vender. E tinha pessoas lá, donas, empresários, outros vendedores, e que têm medo de vender. Daí você fala assim, mas como que sobrevive no mercado sem vender? Então, venda é técnica. A verdade é o seguinte, quando nasce, Ronaldo, quando você nasceu, quando eu nasci, não existe, a mãe vai lá, olha para o bebê e fala, nossa, essa aqui vai ser vendedora, esse aqui vai ser vendedor. Não é assim. A gente olha e fala, vai ser médico, advogado, se der tudo errado, vai ser vendedor. É assim que funciona. E o vendedor é a melhor profissão do mundo. É o que pode ganhar o que ele quiser. Buscar fazer suas metas, eu falei, mas tem que ter metas claras e precisas, metas suas, não é da empresa ela vai ter. Então você saber para onde quer ir. Eu trabalhei em empresas onde tinha meta, por exemplo, sei lá, tinha que vender 100 mil, eu já sabia, 100 mil, eu falava, beleza. Eu calculava lá, se tem 20 dias úteis, era 5 mil por dia, né? Cada dia útil que eu tinha que vender. Daí eu falava, tá, com 5 mil eu vou ganhar, sei lá, 10 mil reais, vendendo 5 mil por dia. Eu falava, não, mas eu preciso de 15, eu preciso de 20, então eu tenho que vender. Eu fazia essa conta. E eu falava assim, se eu quero ganhar em 30 dias, X, eu tenho 20 para trabalhar, quanto que eu preciso ganhar por dia? Quanto que eu preciso ganhar por meio-dia? Quanto que eu preciso ganhar a cada 2 horas? Porque se passou do meio-dia, eu já estou devendo para mim. Eu tenho que estar fazendo essa conta, eu tenho que fazer, porque se você não tiver metas claras e precisas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, eu sabia o que eu queria comprar. Eu ia, na minha época, né, não faz tanto tempo assim, mas era os bloquinhos. Eu tinha um bloquinho no meu bolso, cada cliente que saía, eu falava, opa, esse aqui eu consegui ganhar tanto, esse foi tanto. Tudo anotado. Para quê? Para eu saber quanto que eu precisava. Porque se você não mede seus resultados, se você não tem... Não. Quanto que eu preciso? Eu preciso vender. Como que eu vou adquirir esse dinheiro? De que forma? E lógico, técnicas, né? Tem vendedores que nunca fizeram treinamento, acham que é só dom, que é naturalidade e está perdendo tempo. Tem uma pesquisa que perguntaram, né, para os vendedores, você se considera um bom vendedor? 92% falou que se considerava bom. Então, de 100, 92 falou. Ele falou, então vamos perguntar agora para os seus clientes, né? Se vocês são bons vendedores. 26% falou que aqueles 92 era bom.
Então, eles achavam que era bom, mas não eram bons. Então, entender sobre perfil comportamental. Ontem eu fiz um treinamento lá que eu falava sobre como atender as pessoas do perfil comportamental DISC. Como atender um dominante, um influente, um cara que é analítico ou estável, como extrair, como que é um vendedor agindo assim. Então, eu fiz treinamento com o pessoal falou, nossa, eu nem sabia que existia. Né? Saindo todos encantados, eu tenho inúmeros depoimentos hoje no meu Instagram, se você entrar, você vai lá, foi incrível, valeu muito a pena, poxa, que fantástico, recebendo no meu WhatsApp. Gente, eu tô com a cabeça até agora explodindo aqui, vou mudar meu negócio. Zé Carlos, eu consigo fazer com que o meu vendedor tímido, que tem medo de conversar com os clientes, que ele se torne um vendedor de excelência? É assim, primeiro ele precisa se permitir, você não conseguiria. Tá, você pode oferecer treinamentos, o treinamento vai capacitar e vai ter, mas existe a habilidade técnica e a emocional. A emocional, primeiro, ele vai precisar se permitir entrar nesse processo de mudança. O que acontece? Existem pessoas também que estão contratando e colocando pessoas no lugar errado. E aí tem o quê? Os testes de perfil comportamental. O que você me falou aqui, eu peguei uma empresa em Limeira, fui contratado para fazer um trabalho lá, cheguei lá para ajustar o departamento comercial deles. Eles tinham acabado de colocar uma menina para gerente do departamento comercial. Eu falei, legal, tal. Eu falei, posso aplicar teste em todo mundo? Eu aplico o teste, hoje eu uso o HMI, uso o DISC, que ele dá um raio-x de quem é a pessoa. Então, eu já cheguei lá entendendo quem eram as pessoas. A menina que eles tinham promovido para gerente, pelas respostas dela, pelo teste, ela serviria para ficar dentro do departamento financeiro, conversando com o pessoal do departamento financeiro e olha lá, porque ela ainda assim ela ia ficar tímida. Por sorte daquela empresa, no segundo dia que essa menina foi promovida, ela pediu uma reunião, eu estava chegando lá, eu fui para essa reunião, ela falou, olha, depois de ler o meu teste e já sabendo como eu funciono, eu tive a certeza que vocês me promoveram de forma errada. A menina teve essa consciência. Ela falou assim, e eu não sou uma boa comercial. E gerente no departamento comercial ainda piorou. Para você entender, essa menina foi lá, ela ficou responsável por emissão de nota fiscal dentro da empresa. Por que eu falei por sorte? Porque quando você promove uma pessoa e envolve toda uma questão de documento, agora eu chego e falo, agora você não vai ser mais isso, agora você volta a ser isso. Não dá para fazer isso dentro de uma empresa. Existem responsabilidades legais, então não dá para você fazer. Até a questão de mudanças, de registro e tal. E aí, por sorte, ela não quis, ela pediu para abrir mão. Mas então as empresas colocam pessoas que não são capacitadas, que não têm dom, que não têm técnica, e aí não tem milagre. Você tem as ferramentas corretas para analisar tudo isso. Mas vamos dizer assim, nós temos vários empresários assistindo o nosso Pod em Foco agora. E eles estão querendo fazer algumas mudanças na sua empresa. Quais são as dicas que você poderia dar agora para que as escolhas sejam menos erradas? Primeiro, eu falo assim, o autoconhecimento é a chave de tudo. E principalmente de sua empresa, de você. Então, assim, trazer pessoas para o desenvolvimento humano. Uma pessoa que vem para uma imersão águia, um vendedor, um gerente, o dono da empresa, ele vai se desenvolver, ele vai chegar lá diferente na segunda-feira. Então, assim, tudo se trata muito de mentalidade. Então, se você tem pessoas dentro da empresa hoje que não estão com resultados, está ligado ao quê? A mentalidade, a forma que ele foi criado, educado. Nós somos repetições do meio que viemos. Então, assim, muitas pessoas não estão preparadas para viver o que elas estão vivendo hoje. Então, o que precisa? Levar ela para treinamentos ou contratar alguém. Eu não estou falando do José Carlos, não. Levar pessoas capacitadas. Pode ser o Instituto IN, pode ser outra empresa. Sim. Mas levar para treinar, sabe? Porque as pessoas falam assim, o maior desafio que eu tenho é, vamos para um treinamento? Quantos dias? 2. 2 dias? Ah, não tenho tempo. Daí você vai falar assim, geralmente eu faço uma pergunta, qual área da sua vida que precisa mudar? O cara fala, meu financeiro. Eu falei, você não tem 2 dias para aprender sobre o financeiro, para cuidar de você? Não tem. Qual parte da sua vida que precisa mudar? Ah, meu relacionamento. E você não tem 2 dias para mudar?
Daí eu falo, desculpa, mas realmente você tem que continuar levando a vida que você leva, porque cada um tem a vida que merece. Mas se você não buscar, se você não se dedicar, então o que eu ofereço? Eu falo assim, eu venho na contramão, porque eu não ofereço fórmula mágica, não tem arrasta para cima, né? Não tem. Mas o que eu falo? Desenvolvo mudança de mentalidade. Isso ocorre. Ou seja, o problema segunda-feira é o mesmo, só que você olha de forma diferente. Sai de lá diferente, sai acreditando mais em você, sai acreditando que se fazer coisas certas, se buscar conhecimento, vai atingir novos resultados. Peguei pessoas quebradas na pandemia, agora saindo da pandemia, que quebraram na pandemia e que não acreditavam mais ser capaz de montar um negócio de novo. E sai de um treinamento e fala assim, cara, vou montar de novo minha empresa, e passa alguns meses, me manda falar, Zé Carlos, olha aqui, já estou montando a segunda loja. Poxa, isso é incrível. O que mudou nelas? A mentalidade. Que é o mais importante, né? Exato. Quando você consegue mudar por dentro, você muda por fora. Existe um estudo, tá? Eu gosto de trazer muito, não é o José Carlos só falando, são estudos que falam assim, que se pegasse todo o dinheiro do mundo hoje, ia pegar lá do miserável, a pessoa que vive em estado de miséria, até o multibilionário, e repartisse para todo mundo, dá uma média de 20 mil reais. Então, 20 para cada um, 20 mil para todo mundo ia ficar com 20 mil. Em 2 anos, o miserável volta a ser miserável e o multibilionário volta a ser multibilionário. É pesquisa, é estudo e é comprovado. Você já deve ter conhecido pessoas que ganharam na loteria, ou Big Brother, ou ganhou 1 milhão, ficou pobre de novo, porque não se trata da quantia de dinheiro, se trata da mentalidade sobre dinheiro. Olha que top. E a gente está num momento de muita tecnologia. E você disse para mim que você começou com um talãozinho de papel, escrevendo, né? Qual é a diferença? Porque a velocidade hoje é muito grande, né? A pessoa, ela às vezes perde a noção do tempo. E até que ponto o celular, os equipamentos eletrônicos são bons ou ruins para o desenvolvimento humano? Eu acredito que o equilíbrio é a chave, né? Equilíbrio é a chave. Então, assim, hoje nós não vivemos mais. Alguns países, tá, agora de frente, estão fazendo o quê? Proibindo o celular nas escolas. Já começa uma mudança. Por quê? Hoje, uma criança, um adolescente, eu fiz muito trabalho dentro de escolas municipais, cursinhos pré-vestibulares, onde o que acontece? As pessoas muito ansiosas, nervosas, não conseguem viver o que está acontecendo ali. Então, um stories, né, de Instagram dura 15 segundos e a pessoa não fica 15 segundos, ela passa. Então, assim, isso você fazendo com frequência, começando coisas e interrompendo, vai desenvolvendo um estado de ansiedade. E a ansiedade em excesso, acontecendo muito, vai desenvolver um estado de depressão. E aí, depressão em excesso, suicídio, né? Então, assim, levam a um estágio muito grande. Hoje, nós estamos vivendo um momento que eu vou em escolas, onde eu converso com diretores de escolas, e eles falam assim, Zé Carlos, 12 anos tomando tarja preta, tomando medicamento. Então, assim, nós estamos vivendo um momento delicado, temos que olhar para a saúde emocional. E aí eu estou falando assim de doença mesmo, de você pegar e olhar. E se trazer para o mundo corporativo de resultados, a doença também vai ter afastamento, vai ter prejuízo. Mas vamos trazer também para a parte de não produtividade. Poxa, você pega uma pessoa aí que está ansiosa, que não cuida de si, vai ter problema. Hoje é comprovado que as pessoas são contratadas por QI e são demitidas por falta de inteligência emocional, por falta de QE. Ou seja, não é nervoso, estressado, não consegue valorizar a empresa que está e pede a conta. Então, você cuidar, você ser bom no que você faz hoje é obrigação. Você entender de tecnologia é top. Equilíbrio na tecnologia, mas o que vai te diferenciar no mercado? As habilidades emocionais. Então, assim, eu tenho parceria hoje com a maior empresa aí de inteligência artificial. E a preocupação deles, sabe, é o quê? Essa semana eu fiz uma mentoria com a CEO da empresa e ela falou assim, o que eu faço com os meus funcionários? Faltava a inteligência emocional nos funcionários. Então eu fiz uma mentoria com ela falando sobre isso. Então, por mais que as máquinas sejam inteligentes, sabe, por mais que hoje, sim, você tem que ter conhecimento sobre muita coisa, senão você vai ficar um analfabeto digital. Sim, né? Você vai começar a perguntar pro
para a inteligência artificial, o que você faz, né? O que você come, o que você... Exato. Porque, de repente, acabou a ideia, acabou a imaginação. Existe, né, no nosso sistema aqui dopaminérgico, que é o que? A liberação de dopamina. É assim, você quando faz esforço, você libera dopamina. E o que está acontecendo? Está na geração sem esforço, de pegar e deixa eu digitar para ver como que faz, então assim, e isso vai ocorrendo o quê? Cada vez menos. Atrofia mental? Exato, tá acontecendo. Então, os países mais desenvolvidos, eles estão optando para estão vindo na contramão, estão falando assim, ó, parou, não tem mais celular na escola. Já tiraram. Então, assim, existe um movimento também que vira que nós perdemos a mão, nós perdemos o controle, né, dessa parte. E por isso a virada empresarial. A ideia é a virada da mente. Não só a virada da mente. Eu trago casos de empresários que tiveram viradas na sua vida. Eu tive diversas viradas dentro das minhas empresas, dentro dos meus negócios. E geralmente essa virada ela vem acompanhada. Você pode ver, em alguns momentos da sua vida, ela vem com uma dor. Parece que não vai dar mais e aí teve a virada. E os grandes empresários lá, eles vão contar essas viradas de chave, viradas de negócio, que você fala assim, putz, nossa, não é só comigo, rapaz, achei que era só comigo, olha lá, ele passou por isso também. Então assim, e daí você fala, isso faz com que você se coloque no estado de igualdade, que você não se vitimize e fala, mas é só comigo, pô, eu sofri um acidente, 5 anos na cama. Poxa, eu sofri um acidente, fiquei 5 anos na cama, e conheci o Tanimoto. Cara, o cara quebrou o pescoço, rapaz, uma história tal. Aí eu e o Tanimoto conhecemos o Géuris. O Géuris mexe a ponta dos dedos, é um advogado, até depois vocês precisam se conhecer. Ele mexe as pontas dos dedos, e ele é formado em Direito, tem um escritório de advocacia. Quando ele foi para estudar Direito, o pai dele falou assim, como que você vai fazer Direito, meu filho? Você não consegue nem segurar um livro, você só mexe as pontas do dedo e mal a cabeça. Daí ele olhou para o pai dele e falou, poxa, pai, o senhor me ajudou falando dessa forma, porque agora eu entendi o que eu vou enfrentar lá na rua. Se o senhor que está dentro de casa já está me desanimando desse jeito, imagina os outros. E agora eu vou. 6 meses antes de se formar, passa na prova da OAB, sabe? É lição de vida. Assim. Daí você vai conhecendo gente, e você fala assim, meu Deus do céu, a sua história começa a ficar pequena, você sai para de se vitimizar, e você fala assim, eu tenho que ser protagonista, eu tenho que fazer a minha parte, é sem mimimi. Não tem, para empresário e empreendedor não cabe mimimi. Top de bola. Tá vendo, gente? Como a nossa história fica pequenininha perto das histórias, como a gente precisa estar perto de pessoas que têm a mentalidade ampliada, que já vivenciou tantas coisas e está aí, ó, lutando e trazendo tudo isso para a gente. Isso é fantástico. Vocês estão de parabéns, Zé Carlos. Poxa, obrigado. E eu queria trazer algo aqui. Tem 2 coisas que mudam a vida das pessoas, que é investimento de tempo e dinheiro. Você precisa investir. Se você acha que você vai melhorar seus resultados sem investir tempo e dinheiro, é muito difícil, tá? Porque para eu chegar onde eu tô, eu tive que investir meu tempo e dinheiro. Eu fiz cursos de 9 dias, de 10 dias, dia e noite, até hoje. Tem dias que a minha agenda está muito corrida, eu acordo mais cedo para estudar, para adquirir mais conhecimentos, para passar algo novo, porque eu não posso parar. Mas aí as pessoas não querem investir. Se eu quero um melhor relacionamento com meu filho, tempo e dinheiro. Com certeza. Vou lá, invisto, compro algo, sei lá, gosto de assistir um jogo de futebol, vamos levar lá para o campo de futebol, invisto tempo, meu tempo junto com ele, dinheiro, aproximo dele. Se é com a minha esposa, um presente, uma viagem, um jantar, tempo e dinheiro, né? Sabe? Se eu quero melhorar minha empresa, tempo e dinheiro. Se eu sou funcionário, quero melhorar meus resultados dentro da empresa, tempo e dinheiro. Mas como assim? Melhora a sua parte de apresentação, estuda mais. Todos os resultados que eu tive como funcionário não foi das 8 às 18, foi depois. Eu ia estudar, fazer algo novo, buscar novos clientes, fazer alguma coisa nova das 18 às 24 muitas vezes. Então se trata disso. Invista tempo e dinheiro. Você tem uma página no Instagram, Virada Empresarial, que é voltada ao evento que vai acontecer dia 7. Mas e para mim conhecer o Instituto WIN? O Instituto, primeiro, @o Instituto, Instituto, né? O Instituto, a gente fez uma junção aí de nomes, né? É o Instituto WIN,
Lá tem todos os nossos eventos, então você vai acompanhando. Você entrou lá ontem, por exemplo, se você entrar hoje na página, vai ver sobre o que aconteceu ontem em Guarulhos, já vem na sequência aí falando sobre o orador. E a minha página, que é José Carlos Boito Oficial. Ali eu conto um pouco mais do que acontece no meu dia a dia, então eu faço alguns vídeos. Também. Instagram. A gente usa muito, tem LinkedIn também, José Carlos Boito, Facebook, o site, né? O instituto.com.br, W Instituto. Então, lá você vai encontrar assim, informações, mas é muito importante que o quê? Nos chama. Veja onde tem um evento presencial. Eu sou muito assim, do olho no olho, de conhecer, vem nos conhecer, sabe? Não tem desculpa. Sempre vai ter aqui próximo de você um evento. Aqui em Americana vai acontecer um evento para mulheres. Eu tenho um acontecendo em Piracicaba, agora no dia 6, um dia antes do virada vai acontecer um evento em Piracicaba. E assim vai. Todo final de semana está acontecendo, ou em Limeira, Piracicaba, Campinas, Jundiaí. Então sempre tem uma imersão. A partir desses eventos, eu consigo fazer os cursos depois? Todos. A gente pede sempre para vir com ele. Lógico, tem pessoas que já estão no desenvolvimento humano e chegam para fazer uma formação de programação neurolinguística com a gente. Mas geralmente as pessoas nos conhecem, né? Mesmo fazendo, elas, eu quero ver qual a sua metodologia, quero conhecer, quero entender. Posso garantir uma coisa, você vem, se apaixona, a galera fica e vai ficar com a gente aí querendo fazer parte. Show de bola. Estamos chegando ao final de mais um Pod em Foco, né? Bate-papo delicioso, se deixar vai longe, né? Porque eu gosto muito desses temas, já fiz um pouquinho de coach, master coach. Olha só. Eu conheço o Edson Burger, não sei se você conhece. Edson Burger, acho que não. De São Paulo, IBC? Instituto... Como é que é? Instituto Sim, negócio assim. Sim. Sim, mas esse é uma pessoa fantástica também. Aprendi bastante coisa com eles também, na época da pandemia, principalmente. Sim. Né? E me apaixono por isso. Eu vou me apaixonar muito pelo Instituto IN agora. Tenho certeza. Também, com certeza absoluta. Mas eu quero que você deixe um recado para os nossos telespectadores. Agora é a hora daquela mensagem para fazer com que eles se empolguem e que eles aprendam um pouquinho mais, que vale a pena você ter o autoconhecimento, vale a pena você estar aprendendo a inteligência emocional, vale a pena por você, pela sua família, pelos seus funcionários, por tudo aquilo que você representa ou quer representar, sempre vale a pena. Eu queria que você deixasse sempre vale a pena. Antes de deixar a mensagem final, eu queria falar 2 perguntas que eu respondi por 5 anos, Ronaldo, que mudaram a minha vida, sabe? Que isso aqui eu cobro caro, tá? Para ensinar nas mentorias, e aqui eu quero dar para você que está assistindo aqui de forma gratuita. Então é o seguinte, por 5 anos eu respondi, uma das perguntas era o que eu fiz hoje que eu não gostaria de ter feito. 5 anos, eu saía do churrasco, da festa, do que estava acontecendo, e eu respondi essa pergunta, o que eu fiz hoje que eu não gostaria de ter feito, e a outra pergunta é o que eu não fiz hoje e que gostaria de ter feito. O que eu fiz mostrava alguns comportamentos que eu vinha repetindo, padrões de comportamento. Então eu agia impulsivo, brigava com a pessoa e eu percebi que eu tinha padrões. 5 anos, todos os dias à noite eu parava na minha vida e eu respondia essa pergunta. E o que eu não fiz hoje mostrou algumas coisas que eu ficava deixando, procrastinando. Ou seja, ninguém tropeça em montanha. Você tropeça em pequenas coisas. Então eu comecei a perceber essas pequenas coisas. Por 5 anos, disciplina. Então assim, isso aqui eu queria deixar essas perguntas porque isso aqui mudou a minha vida. Fantástico. Foram 5 anos. E aí é o seguinte, eu quero fechar esse bate-papo aqui que está muito gostoso, com uma história de um rei que ele estava lá no trono dele e um dia chegou o chefe dos soldados, chegou falando assim para ele, ô rei, o pessoal está aí fora, está todo mundo triste, os soldados que sobraram, nós perdemos a guerra, perdemos a batalha, né? Era uma batalha que eles tinham ido, muitos soldados morreram e o pessoal está todo triste aí fora. Ele falou, eu não sei o que falar para eles. Daí o rei pegou, levantou, falou, faz o seguinte, tirou um anel que ele tinha, né? Pegou o anel, olhou assim para o anel e falou assim, fala para eles ir para casa deles que vai passar, pode mandar eles ir para casa. Colocou o anel. O cara pegou, ficou meio sem saber, mas falou, se o rei falou, né? Falou, ele falou para vocês ir para casa que vai passar. E aí, passou-se uns 4 anos, esse mesmo chefe dos soldados chegou e aí falou assim,
soldados estão todos aí fora, tão eufóricos, sabe? Aí que nós ganhamos a batalha e tal, sabe? Estão todos felizes, querem comemorar. E o que eu falo para eles, rei? E o rei pegou, levantou, pegou de novo o anel que ele tinha, olhou assim, colocou para cima, ó, fala para eles lá que irem para casa deles, que vai passar. Aí ele falou, mas nós perdemos a batalha, esse homem tirou esse anel e falou uma coisa. Nós ganhamos, ele falou a mesma coisa. E aí ele falou pro rei, desculpa, rei, mas não dá para, eu quero saber por que você fala isso. Aí, por que você pega esse anel também e fala isso? Daí ele falou assim, porque quando foi o maior presente que eu ganhei do meu pai. Dentro desse anel, tá falando que todos os dias nós temos que estar gravado, que vai passar, independente do que vai acontecer. Ou seja, meu pai me ensinou que se as coisas derem errado, eu tenho que me recolher, recuperar minhas energias físicas e emocionais, que no outro dia vai ser um outro dia. E que quando as coisas derem certo, eu também preciso me recolher para cuidar, para não exagerar, cuidar da minha saúde física e emocional, que vai passar. E amanhã será outro dia. Então, independente do momento que você está passando na sua vida, pode ser ruim, pode você estar achando que não vai passar, ele vai passar. E se você está numa fase boa também, valorize, cuide-se, porque amanhã será um outro dia, porque vai passar também. Então essa é a mensagem de hoje. Top. Gente, o programa tá ótimo, mas chegamos ao final. E eu quero muito agradecer ao nosso querido Zé Carlos. Posso te chamar de Zé Carlos? Lógico, aqui já viramos amigos. O nosso querido Zé Carlos. E com certeza absoluta a gente vai estar lá dia 7 de abril. Virada empresarial. Vamos sentir de perto e conviver e aprender bastante. E poder não só aprender, mas poder vivenciar, que eu gosto muito disso, de vivenciar tudo aquilo para depois colocar em prática, porque não adianta vivenciar, não adianta aprender e depois não colocar em prática, né? Exatamente. A prática é amiga da perfeição e a gente precisa colocar em prática. Então, Zé Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que você vai voltar várias vezes para o nosso podcast e quem sabe a gente faz algo grande aqui em Santa Bárbara do Oeste. Tenho certeza disso. Primeiro, obrigado a todos que estão assistindo, obrigado pelo convite, sou muito grato. Contem com o Instituto IN, com o José Carlos, e eu tenho certeza, eu falo aqui em nome de todos os treinadores. Obrigado mais uma vez. Muito bem, gente, falamos com o nosso querido José Carlos Boito, ele é CEO do Instituto IN, para o nosso Pod em Foco. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. A Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório. Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana.
Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Imóveis para Escritório. Há 50 anos servindo melhor para você.